E aí chega janeiro e junto com ele aquela pulga atrás da orelha para um monte de gente que tem processo de família rolando, né? A pergunta é sempre a mesma: por que tudo parece que simplesmente para? Se essa é a sua situação, fica aqui que a gente vai desvendar direitinho o que acontece nos bastidores da justiça no primeiro mês do ano. Bom, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Tá, mas quando que o meu processo vai voltar a se mexer? A resposta curta e grossa é dia 21 de janeiro. Mas o porquê disso? Isso envolve uns detalhes bem importantes que a gente vai entender juntos agora. E olha, é super compreensível sentir essa apreensão toda. Ficar na expectativa de uma decisão da justiça, ainda mais em casos de família, mexe muito com a gente. Essa sensação de que o processo está lá parado no sistema pode dar um aperto no peito. Mas a verdade é que essa pausa é totalmente planejada e não significa de jeito nenhum que seu direito foi esquecido. Ok, então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro para transformar essa incerteza em clareza. Primeiro, vamos entender por que o processo parece parado. Depois, o que são essas tais férias da justiça. A gente vai ver a diferença crucial entre recesso e suspensão, um detalhe específico para o Ceará e o mais importante de tudo, como usar esse período a seu favor. Para começar, vamos entender o conceito por trás dessa grande pausa. Embora não seja bem umas férias para todo mundo que trabalha no judiciário, existe sim uma interrupção programada que afeta diretamente o andamento dos processos. O que a gente costuma chamar de férias dos advogados é, na verdade, um direito garantido por lei, viu? O artigo 220 do Código de Processo Civil determina que entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais, as audiências e também as sessões de julgamento ficam suspensas. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos usar uma analogia bem simples. Tenta pensar em todo o sistema de justiça não como uma corrida de 100 metros rasos, mas sim como uma maratona. Uma maratona longa e bem cansativa que dura o ano inteirinho. E nessa maratona, esse período de um mês entre dezembro e janeiro funciona como se fosse aquele ponto de hidratação, sabe? Os corredores, que no nosso caso são os advogados e advogadas, têm esse tempo para dar uma respirada, recuperar o fôlego, sem o risco de perder um prazo e ser desclassificado. E o ponto mais crucial é este aqui. Nada do que já foi feito se perde. Se um prazo de 15 dias estava correndo, o cronômetro simplesmente aperta o pause no dia 20 de dezembro. E aí, no dia 21 de janeiro, ele volta a contar exatamente de onde parou. Simples assim. Agora, vamos para um ponto que gera muita confusão. Dentro dessa pausa toda, existem duas fases bem diferentes: o recesso forense e a suspensão dos prazos. E não, elas definitivamente não são a mesma coisa. É importante entender isso. Vamos ver as diferenças na prática. O recesso forense vai de 20 de dezembro até 6 de janeiro. Pensa nele como a porta do escritório fechada. O tribunal só funciona em regime de plantão, para casos de urgência máxima mesmo. Já o período de 7 a 20 de janeiro é a suspensão de prazos. Aqui, a analogia é o telefone para de tocar para os advogados. Mas nos bastidores, juízes e servidores já voltaram ao trabalho interno, analisando processos e adiantando o serviço. Então, para não ter erro, a linha do tempo fica assim. Até dia 6 de janeiro é recesso total. De 7 a 20 de janeiro, os prazos estão suspensos, mas o fórum já tem gente trabalhando internamente. E a partir do dia 21 de janeiro, aí sim, o retorno é pleno. As engrenagens da justiça voltam a girar com força total. Agora, atenção, uma informação específica e muito importante para quem tem processo tramitando no Ceará. Em janeiro de 2026, além dessa pausa que a gente já falou, vai ter uma parada técnica no sistema eletrônico. É o seguinte: o Tribunal de Justiça do Ceará vai fazer uma atualização no sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico. É como se eles fossem trocar toda a fiação elétrica de uma casa. O objetivo é dar mais segurança para o sistema e evitar problemas lá na frente, o que é ainda mais crucial em processos de família, que são sigilosos. Então, anota aí para não esquecer, hein? Essa manutenção programada no sistema vai acontecer bem no final de semana, entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2026. E para ser mais exato ainda, o sistema vai ficar fora do ar a partir das 9 da noite de sexta-feira até as 6 da manhã de segunda. Mas um detalhe importante: mesmo com o sistema parado, o tribunal vai manter canais de plantão por telefone e e-mail para casos de emergência absoluta. Ninguém fica desamparado. Bom, depois de tudo isso, a gente começa a ver que não dá para pensar em janeiro como um mês perdido, né? Muito pelo contrário, ele pode ser, na verdade, um período extremamente estratégico para o seu caso.
A mentalidade certa é exatamente essa aqui. Aproveitar esse momento para organizar os documentos de um divórcio ou de um pedido de pensão é como arrumar as malas com calma antes de viajar. Evita aquela correria, aquela pressa que pode levar a erros bobos, mas que custam caro lá na frente. Então, na prática, como é que dá para aproveitar esse mês? Aqui vão 3 passos bem diretos. Primeiro, organizar todos os documentos e provas. Segundo, usar esse tempo para conversar com seu advogado ou advogada, alinhar os pontos e revisar as estratégias do caso. E terceiro, por que não considerar protocolar a ação justamente em janeiro? E por que protocolar em janeiro é uma ótima ideia? Simples. Porque enquanto muita gente está esperando tudo voltar ao normal, as ações que dão entrada nesse período já se posicionam lá na frente da fila. Elas vão ser as primeirinhas a serem analisadas pelos juízes quando o ritmo de trabalho voltar com tudo. No fim das contas, a pausa de janeiro, que antes parecia um obstáculo, pode se transformar numa verdadeira vantagem competitiva. Com tudo isso em mente, fica a pergunta final para a gente pensar. A estratégia do seu caso para 2026 já está pronta para começar o ano na frente?